Nós estamos celebrando a missa do quarto domingo do tempo comum. Então vocês já estão rezando a missa, estão participando, celebrando a missa já de domingo. Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, antes de ser designado por Deus para ser um grande profeta, ele era medroso. E ele diz: foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio da sua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te, comunica-lhes tudo o que eu mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e os príncipes, e assim por diante. Então o profeta, ele recebe de Deus essa unção. Jeremias recebe de Deus essa unção de ser profeta. Só que você percebe aqui pela leitura que ele era medroso. Ele não esperava isso de Deus. Ele não esperava que Deus podia o chamar para algo maior. Ele não esperava de Deus algo que ele tinha que sair. Ele tinha que sair da sua vida cômoda e sair evangelizar, pregar, anunciar a palavra de Deus. Ok, vamos ficar aqui com esta palavra. Agora, a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, ele vem dizer: irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Aos dons mais elevados. E aí, ele vem dizer, e no finalzinho, ele vem falar: atualmente permanece essas três coisas: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. E daí ele fala: não adianta você ter o conhecimento da língua dos anjos, você ter isso, ter aquilo, se você não tiver a caridade. Ok. E o Evangelho, Jesus, ele foi pregar na sua terra natal, e as pessoas que ouviam, muitas pessoas davam testemunho dele, e diziam: não é este o filho de José? Nós não conhecemos ele, teu pai, tua mãe, nós sabemos de onde ele vem. E aí houve uma incredulidade deles. Dizem que ele faz tantas coisas, mas nós conhecemos ele, nós sabemos quem ele é. Então Jesus viu que eles não tinham fé nele, porque eles conheciam ele desde criança. Conhecia sua mãe, conhecia o seu pai, conhecia os seus parentes. Então as pessoas não depositaram nele uma fé de que ele podia, através dele,
podia realizar-se milagres. E aí, ele conta que no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 dias e 6 meses, houve uma grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel, no tanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta. E no tempo de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, contudo, nenhum deles foi curado. Mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras, todos eles ficaram furiosos contra Jesus e tentaram empurrar ele do alto do monte. Então Jesus estava dizendo o quê? Que aquelas pessoas que conheciam a família dele não acreditavam que ele podia realizar. E ali Jesus não realizou muitos milagres pela falta de fé que eles tinham. Então Jesus encontrou ali um grande bloqueio das pessoas para com ele. É um bloqueio que as pessoas tiveram para com Jesus. Só que Jesus, ele não se esmoreceu por causa da fé, da falta de fé das pessoas. O problema foi das pessoas, e não acreditar nele, em quem as pessoas que acreditavam, Jesus realizou o milagre. Mas muitos Jesus não realizou por causa da falta de fé. Então, isso não afetou Jesus, porque não afeta Jesus. Nada pode afetar Jesus. Agora, o que eu quero colocar? O que veio para mim? Jesus é o Senhor. Ele é o enviado do Pai para proclamar a boa nova. Mesmo que a pessoa creia, mesmo que a pessoa não creia, Ele está ali para anunciar. Ele veio para anunciar a boa nova. Agora quero voltar lá no profeta novamente. O profeta, Deus escolheu ele para viver o profetismo. O Ironi estava pregando, hoje iniciou às 2h, ele estava falando sobre isso, que Deus o chamou ele para pregar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus. Então ele vai onde Deus o chama, é ou não é? É assim? Um dia deu até assim, fiquei com, não pode falar dó, nem pena, mas eu falei assim, nossa, como o Ironi está aguentando. Eu até penso, como que esse homem aguenta? Porque o homem já conversa com você rezando, porque ele já tem a vida de oração, aquilo que ele tem que fazer, as orações durante o dia. Ele falou para vocês, a hora que acorda, a hora que almoça, depois da janta, depois que dorme, as orações e as demais orações que ele faz. Então, um dia eu vi, ele postou, onde ele vai, ele posta, né? E ele foi para, aquele tempo você foi para Amazonas, como chama aquela ilha? Ilha de Marajó. Então ele foi para a ilha de Marajó. Então, para a ilha de Marajó, não é todo mundo que quer ir para lá. Porque tem que andar de barco não sei quantos dias até chegar no local e fazer evangelização. Então, quando eu vi ele fez uma live. Ele estava todo barbudo, mas pensa num homem que estava meio acabadinho. Barbudo, o sol quente, ele andando, ele estava andando, mas via que ele estava cansado. O rosto dele, não tão assim, mas meio que desfigurado. Eu pensei, meu Deus, agora ele pegou uma boca quente.
Mas ele estava lá, ele estava firme, aonde o Senhor o chamou. Às vezes a pessoa vê um profeta pregando e pensa que, olha que maravilha, mas o profeta é aquele que é chamado para pregar aonde Deus leva. Acredite ou não acredita, e hoje ele estava falando, acreditando ou não acreditando, eu vou falar. O profeta tem que ser assim. Sabe que isso se chama caridade, que fala a segunda leitura. Então a pessoa que recebe o chamado de Deus, ela tem que saber que um dos maiores dons elevados que um profeta tem, que um servo de Deus tem, é a caridade, amém? A caridade para quê? Para com o dom que Deus deu para ele. E se ele vê que ele tem que ter caridade para exercer o dom que Deus deu para ele, ele também vai ter caridade para com as pessoas que Deus o chamar para esse lugar, ou para aquele lugar, ou para outro lugar. Porque o profeta Elias, ele já não estava aguentando mais. Não sei se você sabe dessa parte da palavra. Ele já não aguentava mais, porque as pessoas estavam querendo matá-lo, e ele saiu daquele lugar, e ele foi caminhando, até Deus falou para ele: vai até uma cidade de Serepta, você vai ver uma viúva, e lá você vai ter lugar para sustentar e para ficar. E aí houve o grande milagre lá na casa dessa viúva. Então o profeta, se ele tiver caridade para com o seu ministério, se o servo de Deus tiver caridade para com o seu ministério, ele vai fazer a vontade de Deus, porque a caridade Deus vai realizar na vida desta ou daquela pessoa. Às vezes o dom da pessoa, que Deus deu para a pessoa, é para se expandir para milhares de pessoas, pode atingir milhares de pessoas. Hoje aqui, quantas pessoas foram curadas de câncer? Mas às vezes o dom que o Senhor quer para aquela região, seja para uma pessoa só, para uma pessoa. Mas por que para uma pessoa só? Porque ela creu, ela acreditou. E o profeta, enviado por Deus, cansado, mas ele sabendo que Deus o chamou para ser profeta, e que através dele milagres e prodígios acontecem, ele foi. Mesmo cansado, ele foi. E lá Deus realizou o milagre, e lá Deus deu o conforto para ele. Então, mesmo que as pessoas não acreditem, ali tem uma pessoa que vai acreditar. E talvez seja para aquela pessoa que Deus quer realizar o milagre, a graça. Então nós percebemos que Deus realiza através da fé. E o profeta tem que saber que ele tem que ter caridade para com o seu ministério. Jesus sabia que muitos ali não iam acreditar nele, mas ele, como enviado do Pai, impelido pelo Pai, ele foi ter caridade para com as pessoas que estavam precisando do que ele podia realizar na vida daquelas pessoas ali. Ele seguiu o plano de Deus. Agora, nós não podemos desanimar. Você que é um profeta, você que é uma mulher de Deus, você que já foi usado muito por Deus, você que é usado muito por Deus, não importa que as pessoas acreditem ou não acreditem, não interessa. O interessa
é que você crê e que Deus te ungiu para aquela missão. Quando você vai naquela missão, quando você corresponde com aquilo que Deus está querendo com você, ali Deus vai realizar algo. Pode não ser em todos, mas em alguém Deus vai realizar. Agora, muitas pessoas desistem de realizar o plano de Deus na vida dela. Desiste de ser profetas, desiste de ser uma pessoa que através dela Deus faz curas e milagres, libertações, desiste do ministério pelo cansaço. Muitas vezes é pelo cansaço, muitas vezes é porque as pessoas criticam. Quem não acredita, critica, é ou não é? Porque tem pessoas que acostumaram a criticar. Se chover, critica. Se fizer sol, critica. Então tem pessoas que pegaram o costume de criticar, de reclamar. Então a pessoa que está pregando, e depois que pregou, passa o tempo, aquele buchicho, criticando a pregação. Às vezes o profeta, ele se cansa disso. Às vezes a pessoa que ora por cura e libertação se cansa disso, das pessoas reclamarem por essa palavra, ou por essa oração, por aquilo, ou por não acreditar. E aí a pessoa vai desanimando. Mas daí tem que colocar na cabeça: se Deus me deu o dom, eu tenho que usar por caridade. Então, a segunda leitura vem dizer, São Paulo vem dizer: aspirai aos dons mais elevados. Quer dizer, peça: Senhor, me dê o dom da caridade, para que eu não desanime da minha missão. Me dê o dom da caridade, para que eu possa amar os irmãos que não acreditam em mim. Me dê o dom da caridade para com as pessoas que estão me criticando. Me dê o dom da caridade para que eu possa levantar na minha missão. Quando eu estava sentado, eu estava percebendo que Deus estava me orientando a dizer isto. Agora, por que Ele está me orientando a dizer isto? Porque tem muitas pessoas que já desistiram dos seus dons. Porque as pessoas já falaram mal de você, já te perseguiram. Porque muitos já não acreditavam mais naquilo que você já dizia. Você desanimou, você enfraqueceu. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Deus te trouxe aqui para te fortalecer. Deus te trouxe aqui para dizer para você novamente: volte a ser profeta, volte a ser o homem da cura e libertação, volte para ser a mulher da cura e libertação, volte para ser a mulher da revelação, que as pessoas te procuravam, porque através de você Deus falava. Aspirai-vos a esse dom da caridade, para que não esmoreça aquilo que Deus deu em você, deu para você, e proveito do próximo. Porque muitas pessoas criticaram, sim, mas muitas pessoas usufruíram, foram curadas, foram livres, foram libertas. Hoje estão totalmente restaurados por causa de você. Amém? Essa palavra é para você. Levanta-te. Agora eu vou falar a mesma coisa que Deus falou para o profeta: antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. É para você essa palavra, é para você. Antes de saíres do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Vamos, põe a tua roupa, o teu cinto, levanta-te e comunica-lhes
tudo o que eu mandar dizer, e não tenhas medo. Não tenhas medo. Quem sentiu que é para você, levante. Fique em pé. Quem sentiu que Deus está falando para você, fica em pé.